É isso aí, pessoal. Bem-vindos novamente ao nosso curso completo de informática para concurso público aqui no YouTube, com reprise, né, o vídeo gravado no Eu Vou Passar para você poder baixar esse vídeo se quiser. Vocês experimentaram agora nossa vinheta, né? Espero que tenham gostado da vinheta. Ela deu um corte seco, depois eu ajusto isso para ficar mais suave, tá? Bom, aqui estamos nós. É um prazer estar de volta aqui. Essa é a nossa quarta aula, ok? Me permita apenas começar a explicar que a partir de agora, nossas aulas, elas terão 30 minutos de duração, tá? Mas não vamos colocar menos conteúdo por semana, não. Eu havia prometido segundas, quartas e sextas, e eu estava mais ou menos colocando 1 hora de aula por dia. Então eu pretendo fazer isso do mesmo jeito. Pretendo colocar 1 hora de aula por dia, segundas, quartas e sextas. Só que para isso eu vou ter que colocar 2 aulas a cada dia. Então essa é a aula de número 4, ela vai ter duração aproximada de 30 minutos. E a aula número 5, também com duração aproximada de 30 minutos, será colocada no mesmo dia, esta sexta-feira, dia 6 de junho, tá? Então colocaremos para vocês, dia 6 de junho, essa nova aula, ok? Bom, essa aqui está sendo colocada dia 6 de junho e a 5 também foi colocada hoje, 6 de junho, tá? Se bem que eu não estou no dia 6 de junho, obviamente, é por isso que é complicado para mim trabalhar com passado, presente e futuro. Eu estou gravando hoje, quarta-feira, dia 4 de junho, mas a aula estará disponível na sexta-feira, dia 6 de junho. Ó, esse fungado de nariz, me perdoem, é gripe mesmo, eu estou bastante gripado. E toda vez que eu venho falar aqui com vocês, a garganta começa a irritar, o nariz começa a entupir, mas qualquer coisa, perdoem, tá, pessoal? O importante é o que a gente vai apresentar para vocês. Bom, o material de hoje já está novo, então está disponível aqui embaixo, você vê o material para você, tá? A descrição de onde o material pode ser baixado, que a gente vai colocar agora sempre no Eu Vou Passar, tá? Então você vai baixar esse material, é um material gratuito, ele pode ser baixado gratuitamente, basta que você tenha cadastro no Eu Vou Passar, só isso. Faz um cadastro no Eu Vou Passar, baixa o material, é simples, tá? Não precisa se preocupar, não é necessário pagar nada. Esta aula também está disponível no Eu Vou Passar, também está disponível lá no Eu Vou Passar para os alunos mensalistas, os alunos VIP, com o direito de baixarem essa aula e guardarem-na para o seu computador e ficar com ela para sempre. Lá no Eu Vou Passar, essa aula é gravada com uma qualidade um pouco menor, tá? Para o arquivo ficar menor, mais fácil de fazer o download. Eu estou falando lá no Eu Vou Passar, mas você pode ter pego essa aula no Eu Vou Passar, então não estranhe, é porque essas aulas sempre são disponibilizadas no YouTube e depois uma cópia delas é colocada no Eu Vou Passar para permitir o download, ok? Então é só para deixar claro o que é que a gente tem aqui. Bom, o material já está disponível aqui embaixo. Se você gostou dessa aula, clica aqui no gostei, né, um sinalzinho de legal. Se você não gostou, clica no legal negativo, é seu direito. Se você quiser saber sempre que uma nova aula é postada, sempre que uma nova aula é colocada no ar, então você clica aqui no YouTube, estou falando do YouTube, no botão inscrever do YouTube, se você está assistindo essa aula pelo YouTube. Tá? Então clica no botão inscrever, você se inscreve nesse canal, é gratuito, e aí você vai ter informações acerca de sempre quais novas aulas são colocadas, quando elas são colocadas, ok? Vamos começar realmente o nosso assunto. Olha só, a gente estava trabalhando com memórias, a gente falou sobre memórias. Eu vou dar um resumo direito sobre memórias, né, para a gente reiniciar essa aula. Não tão grande, porque você pode assistir a aula de novo, ou pelo menos uma parte dela, e a gente vai começar a ver a memória virtual, certo? Então, quais são as definições de memória? Eu organizei o texto dessa forma, de forma que eu aparecesse aqui embaixo, sem que incomodasse o texto no slide em si, certo? Então, a gente viu que existe a memória principal, ok? A memória principal é aquela memória sem a qual o computador não vive. O computador tem também as memórias secundárias, ou memórias de massa, certo? Memória secundária ou memória de massa, que são as memórias usadas para armazenar informação por tempo indeterminado.
essas memórias não são necessárias para um computador. Então, um computador pode viver sem memória secundária? Pode. Pode viver sem HD, sem pendrive, sem disquete, sem cartão de memória? Sim, claro que pode. Sem CD, sem DVD. Não é necessário. Lembra que para um computador funcionar, ele só precisa de CPU, memória principal e alguém que conecte os dois. Esse alguém seria a placa-mãe, seriam os componentes que interconectam dispositivos na placa-mãe, ok? Então, a memória principal, nós também vimos, a memória principal ela é dividida em dois tipos. Existe a componente memória RAM e existe a componente memória ROM. As características de RAM e ROM você já sabe. Memória RAM é volátil. Memória RAM é elétrica. Memória RAM perde conteúdo quando o computador é desligado. Ponto. Memória ROM, ela é uma memória eletrônica também, ou seja, formada por circuitos eletrônicos, mas é uma memória que já vem com conteúdo gravado de fábrica. Ela não pode ser apagada, ela não pode ter o conteúdo alterado, tanto que ROM significa Read Only Memory, memória somente para leitura. A gente vai mergulhar um pouco mais na memória ROM a seguir, adiante, tá? E as memórias secundárias, elas são todas as memórias que armazenam informação por tempo determinado. Então você tem o HD, que é magnético, você tem o SSD, que é memória flash, você tem o pendrive, né, as memórias flash USB, que são memória flash, você tem os discos ópticos, e aí tem um bocado de tipo de memória secundária, ok? Claro que das memórias secundárias, qual é a mais importante? Qual é a mais tchan nas memórias secundárias? É o HD, o disco rígido, ok? O disco rígido é a memória mais importante dentre as secundárias, porque, afinal de contas, é o disco rígido que fica dentro do seu computador em grande quantidade, capaz de armazenar muita informação. Os SSD, como são os, abre aspas, substitutos do HD, então, num computador que tem SSD, este dispositivo faz as vezes de disco rígido, né? Faz as vezes de HD, então o SSD toma esse grau de importância, leva esse grau de importância para si. O que importa é pendrives e discos ópticos são usados para transferência, transporte de informação ou backup, né? Fazer cópias de segurança. É um assunto que a gente também vai ver nesse curso, é o assunto de backup, ok? Então, eu vou ter disco. Hoje eu uso muito os DVDs virgens, os DVDs, para armazenar backup. Quer dizer, eu tenho informações no meu computador, mas eu quero que essas informações também fiquem guardadas em outro local, para que não se percam caso aconteça alguma coisa com o computador. Então eu faço um backup, uma cópia de segurança, ok? Bom, mas existe uma memória, que é engraçado, existe uma memória chamada memória virtual. Se a gente pudesse traduzir para o bom português, memória virtual significa uma memória que não é real, significa uma memória que não é de verdade, certo? A memória virtual não é uma memória como as outras que eu apresentei aqui, que você pode comprar. Você pode, numa loja, comprar memória RAM. Por sinal, eu tenho aqui um pente de memória RAM, ó. Eu achei aqui, não estava arrumando aqui o estúdio, aí eu achei, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, eu não sei se a câmera pega um foco bom, mas isso aqui é um pente de memória RAM usado em laptops, tá? Usado em laptops, é pequenininho e tal, esse pente de memória aqui tem 2 GB de capacidade, é uma memória RAM. Ah, eu quero comprar memória RAM para o meu computador para aumentar, eu compro um pente desse e encaixo lá no local adequado. Bom, eu posso comprar memória RAM? Posso. Posso comprar disco rígido? Claro que posso. Vou ali na loja e compro um disco rígido de 3 terabytes, 4 terabytes. Eu vou... eu falei 2 GB, não foi, pessoal? Só lembrete, eu falei 2 GB, mas é 2 GB, tá? Só corrigindo, é 2 gigabytes. Fica meio estranho falar, mas é a forma certa de falar. Bom, posso comprar SSD? Posso. Posso comprar pendrive? Posso. Todas essas memórias que eu descrevi, elas são dispositivos, elas são equipamentos, elas são coisas reais, coisas físicas. A memória virtual, não. A memória virtual não é uma coisa real. A memória virtual é o seguinte, ó. Vamos explicar mais ou menos o que é a memória virtual. O texto está aí, né? O texto descreve que a memória virtual ela é um recurso, tá? Ela não é uma coisa física, ela é uma... como eu diria, uma gambiarra.
ela é um sistema, ela é um cenário fictício, como a gente vai ver, tá? Olha só como a explicação é interessante. Deixa eu passar aqui para vocês. Pronto. A gente sabe que todos os programas que a gente utiliza, eles estão trabalhando, eles vão trabalhar na memória RAM, certo? Então, imagine o seguinte, o seu computador está desligado. Ele está desligado, a memória RAM dele está vazia. Por quê? Porque a memória RAM, ou também chamada memória principal, ela está vazia porque ela é preenchida de energia elétrica, certo? Mas aí, à medida que você vai abrindo programas, esses programas eles vão ocupando espaço na memória RAM. Então aqui está a memória principal, é esse quadrado verde. Aqui está a nossa CPU, que é o nosso cérebro, certo? Um exemplo interessante, né? Deixa eu só tirar aqui, vamos tirar aqui a imagem. Eu vou abrir, ó, eu tenho um programa aqui, né? Ó, eu tenho um programa aqui que é o nosso navegador. Então esse aqui é o nosso Firefox, é um programa, certo? Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho o tamanho do Firefox, porque ele está ocupando a tela toda e eu não queria. E esse mouse está devagar demais. Está aqui uma janela, pronto, diminuir aqui a janela. Está aqui o nosso Firefox aberto, eu vou passar, no site eu vou passar, está aqui, pronto. Essa janela que está aqui atrás de mim, ela é um programa funcionando, certo? Eu posso ter outros programas funcionando. Vou abrir aqui outro programa. Vocês não vão ver ele abrindo agora, mas eu vou ver se eu abro ele aqui. Cadê? Vamos abrir aqui um programa de texto. Tá. Não, um programa de calendário. Pronto, um programa de calendário vai abrir. Pronto, aí o programa de calendário. Ó, pessoal, eu estou desacostumado com esse mouse por causa de uma série de coisas, tá? Então, eu tenho aqui... eu vou ver se eu consigo adaptar já na próxima aula para não ficar tão demorado, porque realmente está meio complicado aqui para ficar olhando para 2, 3 telas ao mesmo tempo. Mas eu vou ajeitar para a gente não perder tanto tempo assim. Então, esse programa de calendário aqui, tá? Ele nesse momento está na memória RAM. Todo programa que está aberto, todo programa que está em funcionamento, ele está na memória RAM, ele está na memória principal, exatamente agora. Se eu fecho ele, né, então eu vou lá, vou fechar ele, o calendário, encerrar o calendário, vamos fechar o calendário. O calendário não mais está ocupando memória RAM, o calendário deixou de ocupar memória RAM, mas você percebe que o Internet Explorer, o Firefox aqui, ele continua ocupando, então ele está aberto. Poxa, dá para perceber que o Firefox aqui está aberto. Então, se o Firefox está aberto, sim, sem sombra de dúvida, ele está ocupando memória RAM. Todo programa que estiver aberto, ele está ocupando memória RAM. Todo programa que estiver aberto, ele está ocupando uma parcela da memória principal. O próprio programa sistema operacional, o próprio programa que faz a máquina funcionar, que no caso aqui não é o Windows, tá? Porque eu estou usando o Mac, então isso aqui eu estou usando um computador Mac, isso aqui é o que a gente chama de OS X, tá? Eu estou usando o Mac OS, o sistema operacional dos computadores da Apple, não é o Windows, mas faz a mesma coisa que o Windows faz, só que muito melhor, muito mais bonito e sem travar, e sem pegar vírus, né? Mas aí o OS X, o Mac OS aqui, ele também está ocupando memória RAM. Qualquer programa aberto, pode ter certeza, está necessariamente ocupando memória RAM. Vamos lá. Então vamos voltar para a nossa apresentação. Vou voltar aqui para a nossa apresentação. Cadê? A nossa apresentação diz o seguinte. Eu tenho aqui um exemplo de uma CPU de um computador trabalhando, tá?
e eu tenho aqui o Windows em atividade, aberto, o computador está ligado, eu tenho aqui o Excel ligado, eu tenho aqui o Word aberto. Já imaginou se você... eu queria abrir... São várias janelas abertas. O Windows está aberto, porque seu computador tem que funcionar. O Word está aberto numa janela, o Excel está aberto no outro. Quer dizer, você vê mais ou menos isso aqui. Aqui está o seu computador com o Windows trabalhando. Aí numa janela você tem o Excel. Na outra janela aqui atrás você tem o Word, por exemplo. Certo? Aqui tem o Excel e o Word. Pronto, são janelas abertas, programas em funcionamento. Se você fechar um deles, se você fechar o Excel, ele sai daqui, liberando esse espaço para um outro programa, tá? Mas se você não fechar, ele fica aí. E se você quiser abrir um outro programa? Você quer abrir o Photoshop, ou um programa mais pesado, né? Aí você vai abrir o Photoshop aqui, ó, e o Photoshop tem esse tamanho. Imagina, o programa Adobe Photoshop, o Photoshop tem esse tamanho aí. Vê, ele vai caber na memória principal desse computador? Não, a memória principal desse computador está quase toda tomada, ela está quase 100% tomada, então o Photoshop não vai caber ali. Aí você dá 2 cliques no Photoshop e espera que aconteça o seguinte, espera que aconteça uma mensagem do tipo, não foi possível abrir o programa porque você não tem memória suficiente. Isso não acontece. Isso só acontece em último caso, quando a coisa realmente está muito difícil, mas normalmente não acontece. Sabe por quê? Por causa da memória virtual. Por causa da memória virtual. Imagine a sua memória principal como a sua conta corrente no banco. A sua conta corrente no banco. E aí, cada programa que você vai abrir é um programa que você vai comprar. Aí você passa o cartão lá na loja, passa o cartão e compra um livro. Aí depois chega na outra loja, passa o cartão e compra um caderno. Aí você passa na terceira loja, passa o cartão e precisa comprar mais 2 livros. Aí você percebe, rapaz, eu acho que eu já paguei demais. Eu acho que o dinheiro que eu tinha na conta corrente não vai dar. Eu vou passar aqui o cartão, né? Vou passar aqui o cartão só para testar, mas eu acho que não vai dar. Eu acho que vai dar compra recusada. Aí você passa o cartão, a loja lá com os 2 livros novos e a compra passou, o teu banco autorizou. Aí você fica, oxi, que estranho, o meu banco autorizou. Por que meu banco autorizou? Aí você lembra daquilo que o teu banco te oferece, chamado cheque especial. O que é um cheque especial? Cheque especial é um crédito pré-aprovado que o banco já lhe dá quando você precisar de um pouco mais de dinheiro do que aquele que você tinha na conta, não é verdade? Sim, isso é o cheque especial. O que acontece é que o seu computador tem um cheque especial. O cheque especial para a memória é justamente a memória virtual. Então, olha só um desenho mais complicado. Esquece por enquanto o que é o chipset, a gente vai falar sobre o chipset, mas a nossa CPU, o cérebro do computador, coloca todos os programas abertos na memória principal. Então, aqui está o Windows, aqui está o Word, aqui está o Excel, por exemplo. Estão abertos, as janelas abertas. Aí você vai dar 2 cliques para abrir o Photoshop, né? Você vai dar 2 cliques para abrir o Photoshop, mas o Photoshop não cabe aqui. Ele não cabe aqui. O que é que o seu programa vai fazer? O que é que o seu Windows vai fazer? Porque isso depende do seu Windows, tá? Ele vai colocar o Photoshop aqui, ó, numa área emprestada. Olha só, a sua memória principal, a sua memória principal não é grande o suficiente para pegar o Photoshop. Mas o teu programa, ele não proíbe você de abrir o Photoshop. O que é que o Windows faz? Isso é responsabilidade do Windows. Quem trabalha com memória virtual é o sistema operacional. No caso da maioria, o Windows. Então, a responsabilidade do Windows. Quem é que te dá cheque especial? O banco. O banco te dá cheque especial. Quem é que te dá memória virtual? O sistema operacional. O Windows, o programa que controla a máquina, certo? Então, ele vai lá no HD. Olha, o HD a gente já viu. O HD tem uma memória muito grande. Na verdade, o tamanho do HD, o HD é muito grande, muito maior do que a memória RAM. Enquanto que hoje a memória RAM vira em torno de 4 GB, o HD tem em torno de 2, 3 terabytes, quase 1000 vezes mais. Então o HD tem muito espaço. Aí o que é que o Windows faz? O Windows pega uma área do HD, reserva uma área do HD e diz, isso aqui é memória RAM. Na verdade, a gente sabe que não é.
A gente sabe, o Windows sabe que não é memória RAM, isso não é memória de verdade. Ele pega um espaço no HD e aí ele cria como se fosse um complemento para a memória principal, um complemento para a memória RAM, para que os programas que não cabem na memória principal venham para a memória virtual. É isso que é a memória virtual. Então a memória virtual é um espaço no disco rígido, pode ser no SSD? Pode, claro, já que o SSD faz às vezes de disco rígido. O SSD, na verdade, é um disco rígido, só que com uma tecnologia física diferente. Em vez de magnético, é memória flash. Mas ele pega um espaço, o Windows, o sistema operacional, o programa que controla a máquina, ele pega um espaço no HD e aí diz que esse espaço é complemento da memória principal. Pronto, os programas que não cabem na memória principal, cabem na memória virtual. É a mesma coisa que o cheque especial. Não é seu, não é de verdade, não é seu dinheiro, mas você pode usar sempre que precisar. E você vai pagar por isso. Aqui também. Uma coisa é o seguinte, qual é o ponto positivo da memória virtual? O ponto positivo da memória virtual é que você pode usar mais programas do que a tua memória deixaria. Isso é o ponto positivo. O ponto negativo da memória virtual é que quando ela está sendo usada, o seu micro fica mais lento. Por que o seu micro fica mais lento? Por quê? Por causa disso. Porque a comunicação entre a CPU e a memória principal é muito rápida. A comunicação direta entre as duas é muito rápida. Quando a CPU tem que, olha só, quando a CPU tem que descer aqui para ir falar com a memória virtual como se fosse memória RAM, essas setinhas azuis elas são muito mais lentas do que as setinhas vermelhas. Então a comunicação entre CPU e memória principal é super rápida. A comunicação entre CPU e HD ou CPU e SSD ela é bem mais lenta. Então imagina, você trocou, por que você paga juros pelo teu dinheiro? É lasca, né? O banco te dá um crédito e se você usa esse crédito você vai pagar. Então aquele dinheiro que está no banco ele não é todo teu. Se você usou R$100 do dinheiro do banco, na verdade você usou 102, 110, por quê? Porque você vai pagar os juros por ter usado. Então os juros que você paga aqui é o que nós chamamos, é a velocidade, é o que seria comparado com os juros que você paga no banco. A velocidade da comunicação entre a CPU e o disco rígido, a CPU e o SSD, é muito menor do que a velocidade entre a CPU e a memória principal, ok? Portanto, o que é memória virtual? É um equipamento? Não. Memória virtual é um cenário, memória virtual é um fingimento, memória virtual é um recurso que o Windows oferece, que o sistema operacional oferece, não só o Windows. Qualquer sistema operacional faz com que haja mais espaço para armazenar programas abertos numa fictícia complementação da memória RAM, numa fictícia extensão da memória RAM dentro dos discos, seja HD ou seja SSD, ok? Portanto, se perguntarem por memória virtual, é tudo isso que podem falar para vocês a respeito de memória virtual em prova, tá? Vamos lá. Tirar aqui, vamos prosseguir. Um assunto muito tranquilo, muito simples, que pode cair em prova, perguntas bem rápidas, bem simples, é sobre periféricos. Periféricos são sempre equipamentos que estão na periferia. Periféricos são sempre equipamentos que estão ao redor do seu computador. Equipamentos que permitem a comunicação entre a CPU e você, usuário. Tá? Então, quando você, usuário, se comunica com a CPU, dá uma ordem para a CPU, é através de um periférico que você faz. Quando a CPU dá uma resposta para você, usuário, é através de um periférico que essa comunicação é estabelecida. Porque o que é um computador? Uma máquina capaz de processar informações, a gente já viu isso. Mas as informações precisam entrar nele para chegar na CPU, que é o centro nervoso da coisa, e a CPU vai tomar uma decisão sobre o que fazer com aquela informação. Então, você faz informações entrarem na CPU. A CPU pega essas informações, processa e devolve uma resposta para você. Essa comunicação acontece por meio de equipamentos chamados periféricos, equipamentos que estão ao redor, na periferia da CPU. Tudo que não for CPU, memória principal, nem as vias que conectam eles, é chamado de periférico. Tá? Basicamente, quase tudo no seu computador que você consegue ver é periférico. Quase tudo que você consegue tocar, consegue ver num computador é periférico. Menos a CPU, a memória RAM e os barramentos, que são as linhas que conectam esses componentes. A gente vai falar sobre isso. Tá? Vamos lá.
Como nós dividimos os periféricos? Os periféricos são divididos em periféricos de entrada. Os periféricos de entrada são aqueles que fazem a informação entrar na CPU. Olha só, somente entrar na CPU. Tá? Então você tem que perceber o seguinte, eu apareci no outro lado que eu acho que não atrapalha nada. Você tem que perceber o seguinte, se existe um equipamento que faz a informação entrar na CPU, ele é um periférico de entrada. Quais são os exemplos? Poxa, tem tantos exemplos, né? Começando aí do nosso teclado. O teclado é um periférico de entrada, claro, eu digito e as informações entram. O mouse é um periférico de entrada, obviamente. Todas as variantes de mouse também, tudo aquilo que substitui ou de alguma forma faz o mesmo trabalho que o mouse. Por exemplo, o touchpad. O touchpad é aquele tapetinho que tem nos laptops, que você controla com o dedo. Ele nada mais é do que um mouse que ele reconhece o toque na superfície, certo? Nós temos o scanner ele captura imagens e coloca essas imagens dentro do computador, é um periférico de entrada, com certeza. Note bem, o scanner, só scanner, é um periférico de entrada. Hoje a gente vê o scanner com outros dispositivos juntos, certo? Lembra que eu falei, ó, a câmera, qualquer câmera, na verdade, qualquer câmera, ela é um periférico de entrada. Qualquer microfone também, porque o microfone, ele faz as informações entrarem. Então, qualquer dispositivo que faz informações entrarem na CPU é periférico de entrada. E, finalmente, lembra daquela tablet? Eu falei daquela tablet. A tablet que não tem imagem, é uma superfície como um touchpad e você escreve, né? Você pressiona uma caneta como essa, uma caneta que não risca, ela só tem uma ponta especial. Então você pressiona nessa superfície aí, quando você pressiona nessa superfície, a setinha do mouse é controlada na tela, certo? Então, esse desenho que está acontecendo aqui agora, nesse exato momento, eu estou fazendo com essa caneta, riscando ela sobre a superfície de um tablet, ok? Esse tablet que não exibe imagem, ele é um periférico só de entrada, porque ele faz a informação apenas entrar no seu computador, tá? Isso aqui tem de várias marcas. Essa aqui é uma Wacom. Essa aqui o fabricante é o Wacom. Ela é uma mesa chamada mesa bambu. É o modelo dela, certo? Ela não tem imagem, ela é só uma superfície, como um tapete sensível ao toque e à pressão da caneta, ok? Vamos lá. O que são os periféricos de saída? Tem mais periféricos de entrada. Um detalhe aqui, desculpa, eu ia fazer. Tem mais periféricos de entrada. Existem periféricos de entrada que não estão fora do gabinete. Não ficam fora. Esses periféricos que eu mostrei, todos eles ficam fora do gabinete, portanto a gente consegue ver. Mas tem alguns que ficam dentro do computador. Por exemplo, existem placas especializadas em sintonizar TV. O seu computador tem uma placa, você pode instalar uma plaquinha dentro do gabinete, e ligar numa antena de TV e sintonizar a televisão dentro do computador. Isso é possível. Não sei nem se ainda vende. Não sei nem se é interessante. Véio. Outra placa são as placas de captura de vídeo, placas de captura de áudio, placas profissionais. Por exemplo, neste exato momento, essa imagem minha está sendo captada por uma câmera profissional, e essa câmera profissional ela está ligada a uma placa de captura, para que essa placa de captura entre no meu computador para ser processada. Então é uma placa que captura imagem de uma câmera profissional, é uma placa que captura som de uma câmera profissional, certo? Vamos para os periféricos de saída. Os periféricos de saída também são tranquilos. Qualquer periférico, qualquer equipamento que faça a informação sair da CPU, ou seja, para chegar até os usuários, chegar até nós, é um periférico de saída. Começando simplesmente pelo projetor, o monitor. Né? Tá aí um monitor normal. Um monitor é um periférico de saída, ok? Cuidado, se for aquele monitor que hoje em dia é comum nos laptops, aquele monitor que ele permite que você toque nele, aqui ó, cadê, aqui pronto, permite que você toque na superfície, então você vai lá e mexe na superfície com o seu dedo, arrasta. Esses monitores touch screen, o termo é esse aqui, monitores touch screen ou tela sensível ao toque. Os monitores touchscreen não são dispositivos de saída. Os touchscreen, eles mostram a imagem, mas eu posso dar ordens por ele. Então, ele é um dispositivo de entrada e saída, como a gente vai ver. Ok? Monitores normais, monitores
que não são sensíveis ao toque, são dispositivos apenas de saída. Ok? Continuando, né, projetores são dispositivos de saída, impressoras são dispositivos de saída. Um detalhe, por favor. Existe um, abre aspas, tipo de impressora que a gente vai ver que é entrada e saída, que são as chamadas multifuncionais. Mas a impressora, se cair na sua prova, impressora é dispositivo de saída, só saída, certo? As caixas de som são dispositivos somente de saída, tá? Só de saída. Deixa eu corrigir uma coisa que tem nesse slide, eu acho que é necessário corrigir uma coisa aqui. Certo? Ah, não, tá aqui, ó. Olha só. Placa de vídeo. A placa de vídeo, ok, ela é um dispositivo só de saída. A placa de vídeo é o equipamento que pega as informações digitais e transforma em imagem para ligar no monitor. Então, o monitor, o projetor são ligados à placa de vídeo. A placa de vídeo também é um dispositivo de saída. Eu pensava que tinha um erro aqui, mas não tem. Certo? Vamos lá. Então, monitor é dispositivo de saída, projetor é dispositivo de saída, impressora é dispositivo de saída, caixa de som, dispositivo de saída. Placa de vídeo é dispositivo de saída. Placa de vídeo, esse conector aqui, que a gente vai conhecer, você liga justamente no monitor. Quer dizer, o nosso monitor está ligado justamente à placa de vídeo. E a placa de vídeo fica dentro do seu gabinete, ok? Vamos lá. Já passamos um pouco dos 30 minutos que eu queria, mas tudo bem, a gente termina periféricos e parte para o próximo assunto na próxima aula, ok? Vamos lá. Periféricos híbridos ou também dispositivos de entrada e saída, porque eles tanto fazem a informação entrar na CPU, como fazem a informação sair da CPU para a gente, são alguns dos dispositivos que vão ser apresentados agora, começando com a nossa multifuncional. O que é uma multifuncional? Multifuncional é o que eu acabei de falar. Muitas provas falam impressora multifuncional. Na hora que você identificar a expressão multifuncional, põe na sua cabeça, não é só de saída, é de entrada e saída, porque uma impressora multifuncional, ou simplesmente funcional, ela é, ou simplesmente multifuncional significa muitas funções. Ela é uma impressora que tem um scanner colado em cima. Então aqui está um scanner colado, ó, em cima de uma impressora. Então, um scanner colado em cima da impressora é uma multifuncional, um dispositivo híbrido, um dispositivo de entrada e saída ao mesmo tempo, ok? Vamos lá. As telas sensíveis ao toque. Cadê? Telas sensíveis ao toque. Né? Monitores em que você pode tocar. Esse aí é um monitor meio velhinho, mas a maioria dos laptops, muitos laptops que se convertem, alguns ultrabooks, ele já tem a tela que você pode controlar com o dedo, certo? Esse monitor, ele é de entrada e saída. João, por que não é só de entrada que eu dou controle com ele? Porque a imagem está aparecendo para você. A imagem aparecendo para você é sinal que a CPU está enviando a imagem para os seus olhos, né? Então aqui estão os seus olhos. Certo? Então a CPU ela está mandando sinais para você pela imagem. E ao mesmo tempo você, quando toca, está mandando ordens para a CPU. Então é por isso que um monitor touchscreen é entrada e saída. Tá? Vamos lá. Prosseguindo aqui. A placa de rede, placas de comunicação. Equipamentos de comunicação são todos entrada e saída. Por quê? Porque você é uma placa de rede que faz com que o seu computador ligue na rede. Ele transfere sinais, recebe sinais, certo? Placa de modem, a placa de som. A placa de som, ela tanto recebe sinais oriundos do microfone, tá? Então, ó, tem um microfone aqui. É sinal que a placa de som vai pegar esse sinal e mandar para a CPU, certo? Mas também, ao mesmo tempo, quando a CPU tem um som para tocar na caixa de som, manda para a placa de som e a placa de som manda para as caixas de som, ok? Então, a placa de som, que é a responsável, o equipamento responsável por trabalhar com o som do seu computador, a placa de som também é um dispositivo híbrido, é um dispositivo de entrada e saída, certo? E nós temos o tablet que eu estou usando neste momento aqui para escrever isso.
o tablet que eu estou usando para escrever, por exemplo, isso é esse que está aí na foto. Eu estou vendo uma imagem na minha frente, eu consigo descrever exatamente onde eu vou escrever, onde eu vou rabiscar. Então, eu escrevo com essa caneta e essa caneta, ela permite que eu saiba onde vai aparecer na minha tela o que eu estou escrevendo, ok? Então, é um tablet, não é um tablet como aquela Bambu que a gente viu, que ele é só de entrada. Esse tablet também me mostra imagem. Então, como ele me mostra imagem, ele é de entrada e saída. Isso aqui é da mesma fabricante, uma empresa chamada Wacom, tá? E o nome dela é Cintiq, o modelo dela. Não precisa você saber disso não, é só para ilustrar. Pesquise na internet, Cintiq, e você vai ver. É um monitor grande, por sinal, são 24 polegadas. E eu tenho uma liberdade de escrever aqui. Óbvio que o que esse cara está fazendo é arte. O que eu estou fazendo aqui é risco, rabisco, certo? Mas, assim, desenhistas, designers, o pessoal da Maurício de Souza Produções, do Gibizinho da Mônica, usam esse dispositivo aqui, porque é fabuloso para se trabalhar com desenho, ok? Bom, com isso a gente finaliza periféricos, dispositivos que ficam na periferia da sua CPU, ajudando a CPU a trabalhar, tá? Não são dispositivos essenciais ao computador, tá? Eles podem não existir, mas sem eles a gente não se comunicaria com o nosso computador, ok? Portanto, essa foi nossa aula de número 4 do curso completo de hardware, do curso completo de informática para concurso, aula 4 do módulo de hardware. Daqui a pouco, disponível também no YouTube, e aqui eu vou passar, onde você estiver vendo, a aula 5, com mais 30 minutos de assunto para vocês, ok? Muito obrigado pela participação, fica com Deus, que Deus te abençoe ricamente. Estude, tome vergonha nessa Copa do Mundo e vai estudar, porque muita gente vai estar assistindo o jogo, muita gente vai estar tomando todinho, muita gente vai estar, né, se hidratando com muita água e suco de laranja, né, com a graça de Deus, mas você estará estudando. É claro, beba água de verdade, beba água que passarinho bebe, certo? E se hidrate, se exercite, mas estude e se prepare, porque as batalhas virão, tá? Um abraço, fiquem com Deus.